Oi, esse é o nosso momento de agradecer aos nossos membros. Franza Stênia, Cláudia Maria e Amanda Finkler. Se você também quer ter seu nome dito e agradecido em vídeo, é só clicar aí no Seja Membro. Hoje a gente tá com Yannis Sabonge, um TikToker com mais de 3 milhões de seguidores. Conhecido principalmente por aquele filtro insuportável que entorta a cara e a voz, o dano causado à internet foi grande demais. E também um dos principais pilares da treta Halu. O Yanni vem de uma família artística, sua mãe Lulu é basicamente um dos principais nomes da dança do ventre no Brasil, e o seu pai, o Jorge, basicamente tem uma decalogia escrita, ou seja, 10 livros. Pra quem não sabe o que é decalogia, não é 10 mandamentos, porque vieram me perguntar se decalogia era o novo nome de 10 mandamentos. Mas hoje o Yanni é uma das pessoas, uma das cabeças da WHB, se a gente pode falar assim, junto com a Amanda Finkler, que é uma empresa que vai prestar serviço de planejamento, gerenciamento de campanha, negociação de contrato, limpeza de imagem, gestão de crise, consultoria, uma série de coisas lá. Vai no site da WHB pra ver também, porque pelo amor de Deus, não sou sua mãe. Mas os principais casos da WHB, que eu acho que são os que mais valem destaque nesse contexto, são Polishop, Spotify e a Francis. Tem algum outro que tu acha que vale o asterisco de importância? Tiveram muitas marcas legais com quem a gente trabalhou, mas eu gostei bastante de trabalhar com o Spaten também. Não foi um trabalho tão grande, mas foi um trabalho muito legal. Tiveram alguns que foram os nossos favoritos, né? Spaten foi legal, Rappi foi muito legal, Mercado Livre foi muito legal. Tiveram marcas que a gente trabalhou que eram mais flexíveis na hora da gente montar algum roteiro, da gente fazer alguma brincadeira, então acabava sendo mais divertido na hora da gente produzir. Mas esses que você apontou também são muito legais. Inclusive esse último Polishop foi sido um trabalho muito legal. Sim. Vocês estão até agora, não? Com a Polishop, nesse caso? Estamos até agora com o Polishop. Estamos indo para mais uma campanha aí com eles. Os caras são fantásticos, né? Eu sou um grande fã do João Apolinário. Poder trabalhar perto de um dos Sharks aí do Shark Tank é um sonho, né, cara? E assim... não tenho muito o que dizer, é o Shark, mano. Você olha para esse cara, é um cara que ele é uma figura praticamente elemental no nosso país, né? Quando se fala sobre empresariamento, né, empreendedorismo, principalmente agora no digital, poder dar esse respaldo para eles é uma coisa muito legal. Eu não manjo nada de empresa nesse sentido, eu sou meio assim, então tudo que você falar de empresa eu vou concordar, eu vou entrar na pilha, porque não manjo, mas o que eu manjo é fazer perguntas difíceis para as pessoas. Bom. E aí a gente já abre de quem é o Yanni? Não o caminho sem volta, não o Yanni da treta Haluca, não o Yanni da WHB. Quem é o Yanni como pessoa? O Yanni é uma eterna criança. Ai, meu Deus. Não é uma criancinha, não. É uma eterna criança. Eu brinco que eu sou uma eterna criança porque... Por mais que o lado, né, que a gente mostra aqui nas câmeras, né, é sempre uma coisa, às vezes com um personagem, ou às vezes uma coisa caricata, às vezes uma coisa bravo ou alegre. Na maioria das vezes na minha vida pessoal, eu me considero uma eterna criança porque, eu tô o tempo todo sempre vendo o lado bom da vida, né? Independente das adversidades que me acontecem e já me aconteceram no passado, eu tento sempre olhar para tudo na minha volta como um olhar de uma criança, né? E eu gosto também de viver a minha vida como se fosse uma eterna brincadeira, né? Seja a minha vida amorosa, seja a minha vida familiar, seja a minha vida de amizade. Eu acho que esse lance da gente, assim, não sei você, mas, por exemplo, você provavelmente tem amigos que, quando você está perto desses seus amigos, você se sente uma criança de 10 anos de idade. Tem outros amigos que, quando você junta com eles, parece que vocês têm 15 anos de idade. E tem outras pessoas que a gente tem mais intimidade, que quando junta parece que são duas pessoas com 7 anos de idade querendo botar fogo numa casa. Então, quando eu falo que a gente é uma eterna criança, e principalmente a minha vida pessoal é uma eterna criança, é por conta disso. Eu oscilo, né, nessas idades, dependendo das pessoas que tem ao meu lado. E eu acho que isso é a maneira mais saudável de se viver, para que a gente não pire. Se a gente fosse quadrado o tempo todo, eu acho que é bem mais provável que a gente piraria com muito mais frequência. Tu acha que a felicidade extrema é desespero?
Eu acho que a felicidade extrema não existe. Eu acho que a felicidade é uma coisa momentânea e passageira, né? E ela é consequência de um resultado positivo e assertivo, né? Quando a gente conclui algo que a gente trabalhou e a gente lutou para conquistar, às vezes nem tanto, às vezes vem por sorte, ou às vezes cai na nossa cola sem a gente estar esperando, mas eu acho que a felicidade em si, a felicidade extrema, quando as pessoas falam, né, de buscar essa felicidade, etc, e tudo mais, dessa maneira, né, vem muito atrelada à questão financeira, e eu acho que esse é o maior erro das pessoas, né? Por mais que as pessoas aleguem que, me dá o dinheiro, então, que eu vou chorar em Paris, não sei o quê. De fato, dinheiro facilita muitas coisas, ele facilita muitos caminhos, mas ele realmente, no final das contas, ele realmente, no final do dia, depois de um determinado tempo de você gastar esse dinheiro e você vivenciar isso, ele não traz só a felicidade, né? As pessoas, eu nunca vi uma pessoa chorando com dinheiro dentro de um jato. De fato, não. Mas até onde você sabe onde é a página 2 daquela pessoa, né? Até onde vai a verdadeira história, a verdadeira faceta que aquela pessoa está mostrando. Até onde que aquilo ali é real para você. Então, eu acho que a felicidade extrema é uma mentira, porque a felicidade é uma coisa curta, momentânea, e momentos como a felicidade genuína são pontuais na nossa vida. E esses momentos, quando ela acontece ou ela aparece, acho que são os principais momentos que fazem a gente entender o porquê que a vida vale tanto a pena. Rapaz, gostou? Gostei, achei poético, achei filosófico. Vamos lá, a gente tem a sua imagem associada à internet desde sempre. Desde o começo do TikTok, eu imagino que... Assim, eu imagino porque eu não tenho datas em mão. Mas eu lembro que desde o começo do TikTok, eu lembro de ver tua cara fazendo vídeo, produzindo coisa, tendo meme roubado por ator famoso da Globo. A questão aqui é, por que trocar um trabalho que coloca o teu rosto e que coloca a tua criatividade o tempo inteiro em foco, em pauta, em discussão, para um que basicamente te tira do olhar de vida pública? Você disse por que eu optei pelo caminho de publicitário ao invés de continuar minha carreira como criador de conteúdo, no caso. Eu comecei minha carreira na comunicação dentro da publicidade, né, dentro de agência. Uhum. E quando eu comecei a trabalhar com internet, eu olhava para a internet com outros olhos. Eu enxergava quem tá fora quer tá dentro, e quem tá dentro quer tá fora, né? É muito louco isso. E eu olhava para dentro, né, para dentro da internet como um grande paraíso, um grande sonho. E quando eu consegui, de certa maneira, atingir esse sonho, né, quando eu consegui atingir meu primeiro 1 milhão de seguidores, quando eu consegui atingir um determinado patamar que eu tinha um alcance muito grande na plataforma, eu conheci pessoas muito influentes, conheci artistas, conheci pessoas muito legais, conheci pessoas que não eram tão legais, você acaba caindo na realidade sobre como é a nossa expectativa e como que é a realidade. E, sinceramente, não é que eu tive uma desilusão, mas eu simplesmente comecei a adaptar isso. Eu comecei a buscar outras maneiras de eu vivenciar isso para eu continuar tendo a minha felicidade, né? Porque você falou na pergunta anterior sobre a felicidade extrema, né? Eu posso dizer que durante um bom período, quando eu estourei na internet, eu tive essa felicidade extrema e essa euforia que parecia que nunca ia acabar. Era uma sensação embriagante, você realmente se sentia muito bem, você fala assim, meu Deus, isso é vida, this is life. É uma coisa que realmente você vê o mundo colorido. Só que depois de um determinado período e você começa a entender a realidade de como as coisas são, de como as pessoas nesse nicho são, você começa dependendo de como você é e como você lida com determinadas informações, isso pode acabar te afetando. E me afetou. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa que eu sou uma esponja. Eu não consigo ter relações profissionais
sem ter um apego afetivo, de querer ajudar, de querer ter a pessoa como amigo, de querer ter a pessoa do meu lado e ajudar aquela pessoa. Eu sou uma pessoa que as minhas relações, tanto profissionais quanto pessoais, todas elas existe um laço, não tem como. É uma parada minha. Então, eu muitas vezes acabei me frustrando porque eu fazia trabalhos, ou eu realizei gravações, ou eu ajudei pessoas que em determinados momentos acabaram me prejudicando de algum jeito, e isso aconteceu 1, 2, 3 vezes, e na internet isso é muito recorrente. Provavelmente o Freud deve explicar isso de alguma maneira, né? Mas a sensação que eu sinto é que as pessoas que trabalham com internet, na verdade, têm muito mais problemas que as pessoas que estão aqui nos bastidores assistindo, as pessoas que estão na plateia assistindo. E eu percebi que se eu continuasse ali, eu poderia sim traçar uma carreira, construir um trabalho e etc. Mas num determinado momento eu tomei a decisão de que eu não queria, que eu queria pensar numa outra maneira de que eu pudesse alterar ou fazer um bem maior na vida das pessoas com quem eu estava trabalhando, de uma maneira mais macro, né? E na época, quando a ideia da WHB surgiu, não existiam agências de estratégia vertical. E eu já tinha um know-how de como fazer trabalhos de agência, como fazer um trabalho publicitário, como me comunicar com as marcas. E os meus amigos na época, quando a gente começou no TikTok, se tinha 20, 30 influenciadores acima de 1 milhão de seguidores, era muito. Então a gente era uma grande bolha, era como se fosse uma grande piada, né? Era uma grande piada que ninguém entendia. Então a gente meio que se ajudava ali. E quando eu pensei na agência, o intuito foi justamente esse, foi eu ajudar essas pessoas. Eu tenho que pensar numa maneira de facilitar o trabalho dessas pessoas que estavam comigo e, ao mesmo tempo, facilitar também o meu caminho, que até hoje eu tento descobrir, tento encontrar para ver qual que é o destino final. Se você for me perguntar hoje qual que é por que você parou de produzir conteúdo para focar totalmente na parte de publicidade, eu não vou saber te responder ainda, porque eu ainda não descobri a resposta, mas é algo que me faz bem. Eu realmente me sinto bem, eu ainda estimulo a minha criatividade, principalmente pensando em campanhas, pensando em estratégias para as marcas, e é um lado mais delicado e mais difícil, porque quando a gente lida com marca, a gente não está criando por lazer, a gente está criando capitalizando. Então existe uma seriedade muito maior naquilo, né? Existe um peso muito maior. Então eu acho que essa questão do desafio também, ela acaba mexendo muito comigo, a questão de ser algo que envolve um risco, acaba mexendo comigo de certa maneira. E isso é um problema que eu tenho, né? Desde jovem, desde os meus 16 anos, eu tenho um problema com risco, que eu tenho esse negócio de impulsividade por risco. Então, eu acho que é uma maneira também de eu tentar canalizar isso de uma maneira positiva, né? Dentro do meu trabalho. O tempo inteiro a gente tá falando sobre como o trabalho pode ajudar o outro. Como ele pode, de alguma forma, ajudar um criador que tá crescendo, ou alguém com o qual existe uma conexão emocional, etc, etc. E pra você, a questão aqui é que a gente não... A minha ideia não é a gente tangenciar pra quem tá longe, mas pra ti. Sim. Como esse trabalho te afeta hoje e o que, sei lá, tu olha até hoje e fala de caralho, mano, quero botar minha câmera e usar aquele filtro horroroso de novo, sabe? Eu quero descobrir outro filtro horroroso pra usar, porque eu odeio os filtros do TikTok. Não. Assim, em relação a esse trabalho, eu gosto muito de fazer ele. Como eu te falei, para mim é um desafio e cada cliente é um desafio novo, porque nenhum cliente é igual ao outro. Nenhuma estratégia é impossível, uma estratégia ser igual a outra, é impossível, mesmo se o cliente for do mesmo nicho. A gente já passou por isso diversas vezes e todas as vezes sempre foi um desafio novo. Em relação à parte de produção de conteúdo, hoje eu estou criando um conteúdo para um canal, mas é mais uma questão de hobby, para um canal de MMORPG, de um jogo novo que saiu no mês passado, mas é um jogo que eu quase não mostro a cara, é um jogo que é mais por uma questão de hobby do que... Throne and Liberty? Throne and Liberty. Joga um pouquinho. E assim, eu não coloco peso nisso porque tem sido algo para ser divertido na minha vida, né? Não uma obrigação, não um trabalho. Então, a vontade que eu tinha, né, de suprir essa parte de produção de conteúdo, de criar conteúdo,
O maior erro de qualquer pessoa que está começando é colocar um peso como uma obrigação logo do início. Você tem que ter a noção de que, para você criar conteúdo na internet, o melhor caminho é você tirar esse peso, né? A palavra é a paciência e a perseverança. Se você ama isso que você faz, você precisa perseverar e você precisa ter paciência. Por quê? Porque pode demorar. Mas se você ama isso, você tem que seguir com a perseverança. Porque uma hora, se você tiver a paciência, o resultado vem. E a alegria também. E dinheiro também, vamos ser pragmáticos aqui. Porra, não dá pra gente trabalhar na internet, produzir conteúdo X horas por dia sem tirar um puto ganhar nada nessa porra também, tá ligado? A gente tem conta pra pagar, a gente tem coisa pra fazer. Então levar como hobby eu acho que é o melhor caminho que alguém pode ter nesse sentido. Tem até um discurso, acho que foi, se eu não me engano, depois você pesquisa e me corrige se eu estiver errado, que foi o Mano Brown dando uma entrevista, não sei se foi pra MTV ou pra quem que foi, que ele falou, e é um ponto que eu acho muito interessante porque ele funciona pra internet também. Ele fala sobre o nicho musical, que o nicho musical, ele é egoísta. Ele vai consumir a pessoa, ele vai consumir o seu tempo, e antes de você viver da música, você vai ter que viver por ela. Você vai ter que dar tudo. A internet é igual. Antes de você começar a tirar qualquer tipo de fruto da internet, se você realmente quer isso, você realmente quer viver disso, a internet vai te consumir muito tempo. Vai consumir seu tempo, vai consumir sua energia, vai consumir sua estamina diária. Não tem como. É triste? Mas faz parte do processo. Pode dar certo? Pode, como pode não dar certo se você parar no meio do caminho. Mas se você parar, você nunca vai saber. Tu entende a influência cultural do seu antigo trabalho como influenciador? Olha, eu acho que na vida tudo são passagens, né? A gente tem momentos e momentos, e eu acho que isso é com qualquer pessoa. Eu acho que se eu virar pra você e falar assim, você tá com quantos anos, Gabe? 29. 29 anos. Você é um ano mais novo que eu. Se eu virar pra você e falar assim, o Gabe de 25 anos, ele tinha a mesma mentalidade que você tem hoje? Claro, não. O Gabe de 20 anos, ele tinha a mesma maturidade e a mesma consciência de responsabilidade que você tem hoje? E o Gabe de 15? É a mesma coisa. Eu acho que quando a gente trabalha profissionalmente, independente da área que a gente atue, por mais, vamos supor uma pessoa que se formou na área, tá? Vamos pegar a Amanda Finkler, por exemplo. A Amanda, ela se formou em Direito. Por ela ter se formado em Direito, automaticamente ela já tem uma paixão atrelada a esse nicho que ela atua. Então, se ela resolver em determinados momentos da vida dela, como se diz, trocar e oscilar em determinadas áreas da advocacia, é uma coisa que faz totalmente sentido, porque, querendo ou não, é uma área que ela gosta e ela atua. A internet é a mesma coisa. Se você trabalha com a internet porque você gosta da internet e você, em determinados momentos da sua vida, você vai percebendo que coisas não te agradam, ou tem coisas que agradam mais, ou coisas que agradam menos, vai ser muito mais fácil para você escolher esse caminho, você ir traçando esse caminho. Não existe uma fórmula correta, não existe uma receita de bolo a ser seguida, né? Muitas pessoas me escreveram no antigo perfil do TikTok desde 2021, né? Falaram assim, pô, mas por que você parou? Pô, você tinha um alcance muito alto, seus números são expressivos e tal. Porque eu não estava feliz. Eu não estava feliz. Eu tinha um número, eu tinha um alcance, eu sabia que eu ia continuar gravando, eu ia continuar ganhando, mas eu não estava feliz. Ah, mas você está desperdiçando dinheiro, você está desperdiçando... Sim, mas até que ponto vale eu forçar uma parada onde eu sei que isso vai me envenenar aos pouquinhos, a ponto de dominar todos os meus futuros sonhos? Não é mais fácil você aceitar que aquele período, que aquele processo encerrou para que você comece o próximo? Para que você comece a despender a sua energia em algo que realmente vai te fazer bem e que talvez você prospere muito mais do que naquilo que você estava fazendo anteriormente? É exatamente o que eu sentia com o TikTok. O TikTok, eu atingi um determinado patamar, eu criei uma rede de contatos muito legal, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas, criadores de conteúdo fantásticos, pessoas que eu nunca imaginei que eu iria conhecer. Conheci a Ana Castela, gravei com a Ana Castela. A Ana Castela é uma pessoa, assim, de uma humildade, assim, que, porra, é inacreditável, cara, é inacreditável. As pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, de conversar, de bater um papo, e é surreal, mano, porque
quando a gente olha para a internet, né, a gente vislumbra, a gente endeusa muitas pessoas que estão do outro lado e a gente esquece que são pessoas que choram, mijam, dormem, cagam igual a gente e fazem tudo igual a gente. E às vezes são até mais fodidos que a gente na cabeça. Entende? Nenhum produtor de conteúdo tá bem da cabeça. Ninguém que tá no olhar público tem a cabeça legal. Senão a pessoa aceitaria o status quo, ela aceitaria a posição de manter as coisas como elas são. Mas tem aí um asterisco que eu quero pegar. Meu papel aqui é ser um desgraçado, tá? Porque eu quero que tu desenvolva. Sem problemas. Tu falou de eu não estava feliz no TikTok. Portanto, procurei outra coisa. A felicidade é então um privilégio? Você diz por eu ter tido a opção de escolha? Por eu ter tido a oportunidade de escolha? O cara que trampa no açaí atacadista, ele pode estar muito infeliz. Então, e ele continua. Naquele momento, eu fui agraciado com a possibilidade da escolha. Sim. Mas se você me perguntar como que foi quando eu comecei no TikTok, eu era essa pessoa que não tinha, por mais que as pessoas acreditem nessa teoria maluca do branquinho com a vida no very easy, eu, no período de 2019 a início de 2021, eu não tinha dinheiro para comprar uma marmita. Não tinha dinheiro para nada. Então, eu vim para São Paulo com uma mão na frente e outra atrás e com um sonho. Então, naquele início, eu meti o louco. Eu realmente meti o louco. Eu não tinha a opção do tipo, eu quero fazer isso, mas eu tenho a opção disso porque eu tenho dinheiro para fazer isso. Não, eu não tinha dinheiro para nada. Era o nome Caminho Sem Volta era Caminho Sem Volta porque se não der certo, fudeu. É caminho sem volta porque não tem como voltar para trás. Não tem como voltar para trás. É aquele único caminho e tinha que dar certo. Então, eu usei o nome, quando eu criei o nome do Caminho Sem Volta, foi justamente com o intuito de eu lembrar do meu objetivo e o porquê que eu tinha começado aquele canal. O quanto o Yanni criança se sente satisfeito dentro do mundo corporativo? Olha, eu acho que são duas coisas muito distintas, né? Durante um bom tempo, eu achei que o mundo corporativo era querendo ou não, um fardo, né? Durante um tempo, eu corria, né? Quando eu era mais novo, eu corria do serviço corporativo porque eu nunca me imaginei atrás de uma mesa de escritório. E esse foi um dos principais motivos do porquê eu queria abrir minha própria empresa, né? Do porquê que eu queria abrir meu próprio negócio, justamente para eu poder modelar isso de uma maneira que não fosse me consumir mentalmente, né? Porque eu trabalhei em agência durante 3 anos. E esses 3 anos que eu trabalhei esses 3 anos que eu trabalhei em agência, eu via o quanto as pessoas eram sugadas pela empresa comercial, pelo trabalho comercial. Então, eu acho que esse era o meu maior receio, né, quando eu comecei a trabalhar com o mundo corporativo. E essa questão de poder adaptar isso hoje, né, com o formato de trabalho que eu faço, é muito flexível, porque tanto com influenciadores quanto com marcas, dependendo de com quem a gente trabalha, ou já trabalhou, ou faz um retrabalho, a gente vai criando uma intimidade, a ponto da gente poder ter essa liberdade de se divertir, fazer piada e mandar figurinha zoada e botar esse lado para fora, né? Esse lado mais infantilizado para fora. Então, eu acho que quando a gente trabalha com isso, principalmente com uma área comercial que é tão pontual e tão séria, eu acho que tem momentos onde a gente consegue separar esse lado do Yanni criança e o Yanni empresário, sabe? Eu tento fazer isso na maioria das vezes, sempre que eu posso, para evitar que as coisas sejam confusas para a parte do cliente, para que o cliente entenda que existe a questão da diversão, né? Existe a questão da piada, do momento da descontração, mas quando é para falar sobre dinheiro e é para falar sobre estratégia, é para falar sobre o futuro de uma empresa ou de uma estratégia de conteúdo, a gente consegue muito bem sentar na mesa e resolver isso como 2 adultos, entende? Eu acho que esse é o grande desafio, porque até hoje eu não me acostumo com esse outro lado meu, que é uma coisa que até eu, quando estou em reunião com o cliente, eu me sinto estranho, né? Ter que falar sério, ter que estar na postura, porque são situações idiosincráticas, com historicidades diferentes. Sim.
e palavras mais difíceis e como se diz, uma coisa muito mais lapidada, né? Na questão de você ser mais ríspido, quadrado em determinados posicionamentos, mais sólido. Então, acho que o exemplo perfeito para dizer isso é a questão do personagem do dossiê, né? Querendo ou não, se a gente fosse colocar um lado mais comercial, empresarial, quando a gente fala sobre parte de ser quadrado, né, ser carrancudo em determinadas decisões, claro que não daquela maneira, ou com aquele vocabulário que foi utilizado dentro do dossiê, mas eu acho que aquilo é mais um posicionamento mais rígido, mais sólido na hora de se posicionar com algum cliente, entende? Claro que também ali era uma outra situação totalmente distinta. E para um público muito distinto também. Não tem nada a ver. Mas é que, querendo ou não, o lado comercial de uma empresa, o lado empresarial de uma empresa, muitas vezes pode soar de uma maneira soberba e arrogante, e muitas vezes porque querendo ou não, a pessoa que está naquele cargo, naquela posição, é geralmente uma pessoa que ocupa um poder de decisão muito importante, né? Ela tem um poder na mão dela que vai definir realmente o caminho das coisas. Então, querendo ou não, acho que isso acaba afetando sim a maneira como a pessoa vai se posicionar, como a pessoa vai fazer os seus apontamentos, até mesmo para impor determinadas atitudes que tenham que ser feitas ali naquela estratégia, com a equipe ou sem equipe. Então, acho que tudo isso acaba sim afetando também nessa parte de comunicação. Vamos para a nossa finalização. Tem duas perguntas aqui que eu acho que são muito importantes. 3, na verdade, mas uma delas é bem curta. A gente sabe que a treta Raluca foi um dos pilares que destruiu a saúde mental de todo mundo que estava envolvido. Em algum nível, todo mundo saiu arregaçado. Porque a gente tá lidando com... E isso sou eu falando, não é o Yanni, eu, o Gabe Alexandrini, um dos maiores demônios da internet. Qual tu enxerga que foi, pra ti, o maior dano, principalmente na questão de saúde mental, de saúde psicológica, depois que tu saiu dessa treta? Depois que acabou. Não sou mais tão figura pública, tô só lidando agora com as questões de processo que estão todos em segredo de justiça. Qual foram as estratégias para conseguir lidar com esse dano causado? Cara, eu acho que a melhor estratégia, de fato, foi eu focar na minha vida. Eu voltar à minha rotina de trabalho, que sempre foi feita da melhor maneira que eu podia, antes de conhecer aquela pessoa. E eu realmente segui em frente. Tipo, não vou falar para você que foi uma coisa fácil, não foi, porque tem sido, né, algo que você aprende a lidar e a conviver com isso. E até mesmo em posicionamentos anteriores, como eu falei anteriormente, né, não é porque eu tô na minha, ou eu tô quieto, ou eu não estou gravando, que eu esqueci o que essa pessoa fez na minha vida, ou o estrago que ela causou na minha vida. Muito pelo contrário. Eu nunca vou esquecer o que ela fez à minha vida, ao que ela causou, dano irreversível que ela causou à minha imagem, e principalmente o fato dela continuar olhando para essa situação toda, uma situação e com ar de deboche. E muito menos as pessoas que estão envolvidas, todas as pessoas que foram envolvidas no meio desse processo, muito menos vão esquecer disso. Então, eu simplesmente acho que essa treta toda, a opção que eu tomei, a lição que eu tirei disso tudo, é que eu não vou mais comprar uma briga como essa para mim. Eu coloquei isso na mão de pessoas que de fato vão fazer a diferença, porque se eu ficar nesse cabo de guerra dentro da internet, as únicas pessoas que vão acabar sendo favorecidas com isso são os canais de opinião, né? Eu não aguento esse Treta Raluca e tá lá assistindo mais um vídeo da Treta Raluca. Então, no final das contas, quem sai beneficiado de uma situação como essa não são os envolvidos, e sim aqueles que vivem da internet para espalhar, né? Tipo, continuar. Canal de fofoca. Canal de fofoca. Assim, Falo isso porque também sou então tá tudo certo. Sim, mas eu acho que existem caminhos e caminhos, sabe? Existem diferentes maneiras de você espalhar determinadas informações e você seguir adiante. Tipo,
Eu acho que a gente está no final de 2024, a gente falar sobre uma treta que se arrastou por mais de um ano, é tipo tentar tirar até a última gota da vaca que já tá ali passando mal, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que não tem mais necessidade. É algo que não tem mais por que levar isso à frente, sendo que o que vai acontecer daqui em diante já está na mão das forças competentes para que isso aconteça. Não vai ser um canal de opinião ou um criador de conteúdo da internet dando a opinião dele ou perguntando para o chat dele o que ele acha que as pessoas devem fazer que vai mudar essa situação. É até uma arrogância muito grande levar uma consideração como essa, de achar que a opinião de um ou de outro vai mudar alguma coisa, sendo que existem oficiais que estudaram e trabalharam a vida inteira, anos, por isso, para tomar essa decisão para a gente. Então, nesse ponto, respondendo a sua pergunta inicial, foi seguir em frente, deixar isso na mão das pessoas certas e aceitar que existem coisas que fogem totalmente da nossa alçada e a gente entender que isso faz parte do processo natural da vida. Quanto mais cedo a gente aceitar, melhor é para nossa saúde mental e menos danoso vai ser para nossa ansiedade. A tragédia é atraída pela beleza? O que você quer dizer com essa frase? Entenda o que você achou que é. A questão aqui que eu quis dizer, na verdade, é um sentido de a beleza, como a gente pode ver em contos como Helena de Troia, Paris de Troia, sempre trazem consigo o conflito. O que é belo, o que é diferente, o que não é homogêneo, por assim dizer, acaba sempre se destacando, em algum sentido até tomando uma certa martelada da realidade material. Sim. Esse é o meu ponto aqui. De se há concordância, se não há concordância, de qual que é o posicionamento do Yanni aqui. Eu acho que eu vou responder isso da maneira como eu entendi, tá? Claro. Eu acho que... Eu não sei se você tem uma religião específica ou não. Eu sou da Umbanda. E eu não sei se você já ouviu falar que Exu, ele atua sobre o caos, né? Ele geralmente encontra o caminho, ele encontra a palavra a partir do caos. Não existe paz e sinergia e tranquilidade e evolução senão a partir do caos. É uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, porque os principais momentos da minha vida onde tiveram os grandes divisores de água da minha vida foi no meio de um caos, e esse não foi diferente. Eu acredito que essa treta tenha sido sim o maior caos da minha vida, e eu aprendi muito com essa treta, muito, em relação à maneira como eu lido, para quem eu me dou, a questão como eu me relaciono, a questão como eu crio as minhas relações, a questão de como eu dou a liberdade para determinadas situações e a como eu também dou liberdade para o que eu quero que tenha peso para me machucar. Então, eu acho que existe sim beleza na tragédia, porque na tragédia e no caos a gente pode encontrar maneiras da gente se engrandecer, evoluir, edificar e realmente nos tornarmos pessoas melhores. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é lá que a gente também pode perecer e ficar e nunca mais sair. E eu acho que existem pessoas que estão nessa tragédia já tem um bom tempo e não são capazes de sair, e muito menos de serem ajudadas a saírem do meio dessa tragédia. Eu acho que chegou num ponto onde não existe mais espaço, não existe mais como. Eu acho que existem pessoas que optam por viverem isso e simplesmente estão tão ficcionadas por esse caos, já se adaptaram tão bem com essa questão da tragédia e do caos, que aquilo é o normal, aquilo é o que o atrai, aquilo é o comum para ele, aquilo é o que faz sentido para o dia a dia, entende? Então, até onde vai o seu senso para saber aonde é beleza e aonde é feiura numa situação como essa? Eu acho que isso vai de cada um e vai da consciência, principalmente da consciência de entender a situação e enxergar, né, de cada um para poder evoluir. Eu vou roubar na cara larga do Abu Janra pra gente conseguir finalizar aqui. O que é a vida, Yanni? Um sopro. A vida é um sopro. A gente, para mim, acho que esse é o melhor exemplo que a gente pode dar. A vida é um sopro. Hoje eu tô falando com você, amanhã eu posso ser atropelado. Hoje eu tô falando com você,
amanhã você pode descobrir que você tá com uma doença terminal e que você tem 1 semana de vida. Sim. Ou a gente pode estar aqui conversando hoje e daqui 30 anos a gente pode se reencontrar depois de anos dessa conversa, onde a gente provavelmente, talvez a gente nunca possa ter tido um papo nesse meio tempo daqui até esses 30 anos, e a gente possa bater um papo sobre isso, e a sensação que vai dar é que passou num instalar de segundos, entende? Então, para mim, a vida é um sopro. Hoje, quarta-feira, essa última quarta-feira agora eu fiz 30 anos, e para mim é muito surreal isso, porque a sensação que eu mais senti nesse meu aniversário foi que eu pisquei. Dos meus 18 aos meus 30, eu pisquei e a vida passou. Então, acho que a frase que mais me perdurou durante o dia 20 de novembro desse ano foi que a vida é um sopro. Tudo passa muito rápido. Acho que é isso. Muito obrigado, Yane, pelo espaço. Muito obrigado por ter aparecido. Tem alguma consideração que tu queira fazer? Imagina, eu desejo sucesso aí no seu canal. Espero que dê tudo certo. E invista no vertical. Adapte o vertical. Quer ganhar dinheiro? Arrasta pra cima. Puxa pro lado que eu te ensino. Bomba, bomba, galera. O tigrinho tá pagando. Vai dar tudo certo. E que o Deus da internet e as energias cósmicas não te deixem tomar mais strikes. Ah, mas se der strike é uma combo, viu? Essa é a regra. Essa é a regra da vida, mano. Deu strike, toma tambor. É sobre isso. Mas é isso, rapaziada. É o próximo desse. E um dia rola. Obrigado, Yane. Até a próxima, querido.